Prosseguindo a cinemática vetorial, nós vimos na aula passada o movimento circular uniforme, agora nós vamos ver o movimento circular acelerado. Movimento circular acelerado. Então esse é o sentido do movimento. Eu tenho um círculo de raio R. Então os senhores percebam que no sentido do movimento, preste bastante atenção, olha, ao módulo do vetor velocidade, ele começa desse tamanho, o módulo do vetor velocidade vai aumentando, olha, o módulo do vetor velocidade vai aumentando em tamanho, olha. Começa, né, com este módulo, olha como o módulo vai aumentando, tá certo? Quem está aumentando o módulo do vetor velocidade? Aceleração tangencial. Então ela existe e tem o mesmo sentido, olha lá, ela tangencia a curva e tem o mesmo sentido do vetor velocidade, porque ela está aumentando o módulo do vetor velocidade. Como é curva, aparece a centrípeta, que é responsável pela variação da direção do vetor velocidade. Direção vertical, horizontal, vertical, horizontal. Portanto, no movimento circular acelerado, o módulo do vetor velocidade aumenta, portanto, aparece a aceleração tangencial, que é responsável por essa variação do módulo, vetor velocidade, no mesmo sentido do vetor velocidade. E aparece a centrípeta, porque tem curva que é responsável pela variação da direção do vetor velocidade. Então, resumindo, neste caso, no movimento circular acelerado, o módulo do vetor velocidade aumenta, a aceleração centrípeta, o módulo dela vai aumentar, por quê? Porque o módulo da velocidade está aumentando. Então, o módulo da aceleração centrípeta aumenta, tá certo? O módulo da aceleração tangencial se mantém constante. O módulo da aceleração tangencial é constante. E podemos obter o módulo da aceleração vetorial total pelo quê? Pelo teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Podemos obter módulo da aceleração vetorial total, instantânea, certo? Pelo teorema de Pitágoras. Ok? Agora vamos ver o movimento circular retardado. Movimento circular retardado. Olha o sentido de movimento. No movimento retardado, nós sabemos que o módulo do vetor velocidade vai diminuir. Então preste atenção aqui nessa sequência. Aqui, ó. O módulo começa nesse tamanho. Veja o seu tamanho ao transcorrer do movimento. Vai ficando cada vez menor. Começa neste tamanho, o módulo do vetor velocidade. Aqui, ó. Acompanhe aqui. Depois vem esse tamanho. Olha como ele vai diminuindo. Quem é responsável pela diminuição do módulo do vetor velocidade? Aceleração tangencial. E os senhores percebam que agora ela tem sentido contrário ao vetor velocidade. Tá certo? Porque é um movimento circular retardado. Tá certo? E a aceleração centrípeta, por que ela aparece? Aparece porque tem curva, porque ela é responsável pela variação da direção. Tá certo? Vetor velocidade. Aqui, a aceleração centrípeta mudando a direção. Vertical, horizontal. Velocidade, direção vertical. Velocidade, vetor velocidade, direção horizontal. Como que fica o resumo deste movimento? Então aqui já o movimento circular retardado, o que acontece? O módulo do vetor velocidade diminui, o módulo da aceleração centrípeta diminui, porque o módulo do vetor velocidade diminui, tá certo? Portanto, o módulo da aceleração centrípeta diminui ao transcorrer do tempo. O módulo da aceleração tangencial se mantém constante e o módulo da aceleração vetorial total instantânea é a soma dos quadrados pela regra do quê? De Pitágoras, pelo teorema de Pitágoras, tá certo? O módulo da aceleração total instantânea ao quadrado é a soma dos quadrados da aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta pelo teorema de Pitágoras. Essa aceleração total. Tá ok? Vamos ver um primeiro exemplo
Aqui, primeiro exemplo. Portanto, um carro percorre uma trajetória ABC, né, em 50 segundos. Então ele vai de A até B e de B até C. Aqui eu tenho 100 metros e aqui eu tenho 100 metros. Ele faz esta trajetória em 50 segundos. Ele quer que você determine o módulo do vetor, o módulo do vetor deslocamento, tá certo? Qual é o módulo do vetor deslocamento? Início e término de movimento. O módulo do vetor deslocamento seria exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Daí eu chego aproximadamente o módulo do vetor deslocamento como sendo 142 metros. Eu uno o início e o término do movimento. Eu tenho o vetor deslocamento. O seu módulo eu tiro pelo teorema de Pitágoras. Tá certo? Agora o módulo do espaço percorrido, que é o escalar. Simplesmente eu somo as duas distâncias. 100 mais 100 dá quanto? 200, porque é escalar. Tá certo? Então, ΔS, portanto, seria o módulo do espaço percorrido, é a soma das duas distâncias. E a velocidade escalar média. Velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT, que nós já aprendemos, tá certo? Que seria os 200, que seria esse daqui, dividido pelo tempo, que são 50 segundos. Então, a velocidade escalar média tem um valor de 4 metros por segundo, que seria ΔS sobre ΔT. E o módulo da velocidade vetorial média, o que seria? O módulo da velocidade vetorial média é o módulo do deslocamento vetorial dividido pelo intervalo de tempo, que é o 142 dividido por 50, que dá aproximadamente 2,8 metros por segundo. Seria o módulo da velocidade vetorial média. É o módulo do deslocamento, do vetor deslocamento, o módulo do vetor deslocamento dividido pela variação de tempo, que vai me dar um total de 2,8 metros por segundo. Na próxima aula nós vamos mais alguns exemplos de aplicação deste conteúdo. Obrigado pela atenção, até o próximo.